Bem, no último vídeo fizemos uma síntese geral do que a gente viu na primeira aula, né? E aí explanamos um pouco o que a gente viria durante o curso, falamos sobre alguns dos valores essenciais da nossa convivência, essa convivência que é em sociedade, né? Nós precisamos do outro, e aí esse indivíduo se constitui, se forma, atua dentro de uma sociedade. E é preciso pensar quais os valores, os comportamentos ideais nessa vida coletiva. Bem, esses valores que nós vimos, que apesar de essenciais, muitas vezes vão se perdendo em meio à convivência e precisamos, de fato, estar atento. O que é que faz, o que é que proporciona essa mudança dos valores, quais são os meus valores, como eu tenho me comportado, o que é necessário, sobretudo nesse âmbito do trabalho, nesse âmbito profissional, que é o que nós estamos lidando. Quando a gente começou a estudar alguns valores, a gente viu que muita coisa está em crise. Nossa crise não é só financeira, nossa crise não é só no sistema de saúde, a gente tem uma crise de valores, uma crise de comportamentos, uma crise de confiança, confiar no outro. Né? Eu lembrava em uma das aulas que há um tempo atrás as pessoas não precisavam muito de assinar tantos documentos ou de ficar com o pé atrás quando fazia algum negócio, porque se confiava na palavra do outro. Havia uma confiança de uma pessoa na outra. O que é que gerava essa confiança? Né? Então, as pessoas eram mais verdadeiras, eram mais transparentes. No entanto, hoje a gente vive num mundo de tantas aparências que é difícil saber em quem a gente pode confiar. É difícil, de fato, a gente acertar algo com alguém sem ter medo de algum prejuízo ou sem ter alguma coisa que assegure esse combinado. Né? Então, há uma crise de valores. Quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de ética. E hoje a gente tem vários desafios éticos. Ética, né? A gente vai ver o seu conceito de fato, o que é ética, o que é moral, como é essa relação com os valores. E a gente vai ver que nós temos vários desafios éticos na nossa sociedade atual. No âmbito das ciências, no âmbito da política, no âmbito das relações cotidianas, no âmbito da economia. Nós vivemos inúmeros desafios éticos. A gente vai ver a importância da ética, o que de fato ela é, e hoje é algo que voltou com a discussão em relação à ética, voltou com muito mais força, com muito mais ênfase, dada essa crise. No entanto, como vocês estão lendo aí, vocês podem ler, observar, não adianta apenas discutir, falar sobre ética, falar sobre compromisso, sobre verdade, sobre valores, sobre moral, sem vivê-la de fato. A discussão ética não é só teórica, ela é antes de tudo prática. Então, quem pensa que essa disciplina é uma disciplina teórica, né, e que as outras disciplinas são práticas, não, muito pelo contrário. Talvez essa seja a disciplina mais prática, porque muito antes de você ir lá e fazer uma instalação, muito antes de você ir lá e executar um certo trabalho, o que vai determinar a sua ação profissional enquanto profissional, o que vai fazer com que você construa a sua carreira e ganhe uma ascensão, que tenha um nome consolidado, é a sua ação não só quando está trabalhando, mas é o como você se relaciona com as pessoas, o como você atende seu cliente, ou o seu patrão, ou o seu funcionário. Né? Quando você está fazendo serviço para alguém, as coisas que você fala, o que você diz, o jeito que você se comporta, seus valores, aquilo que você põe em prática, mostra ser, é o que vai dizer se você é um bom profissional ou não. Né? Imagine, você é excelente naquilo que faz, no manuseio dos aparelhos que você precisa para
executar o seu serviço. No entanto, você é uma pessoa arrogante. No entanto, você é uma pessoa que não é transparente ou de alguma forma corrupta. Claro, não estou dizendo que vocês são, mas o que eu me refiro é que não adianta fazer bem o seu serviço se você não tem atitudes, né? Se você não é uma pessoa centrada, honesta, que de valores, que sabe tratar o outro, né? Que não é arrogante. Isso vai ser determinante para o seu trabalho. Por que a gente está dizendo isso? Porque a ética não é só no discurso. A ética não está só na reflexão. A gente reflete, mas a gente reflete sobre a nossa prática. A gente reflete sobre a nossa ação, sobre aquilo que a gente faz, sobre o como a gente está sendo, sobre como a gente está se comportando. Né? Então, a reflexão sobre isso é muito importante, ela é fundamental. É o que o texto está dizendo aí, ó. O pensar a ética deve vir atrelado a uma teoria da ação. Ou seja, eu pôr em prática a minha reflexão ética. Tem muita gente que fala muito bonito, que é ótimo no discurso, né? Mas e na prática? Né? E na ação concreta do dia a dia? Então, há vários, inúmeros desafios éticos em todos os âmbitos da sociedade, em todas as camadas sociais. No entanto, essa discussão ela tem que ser vista, a gente tem que pensar sobre ética, a gente tem que analisar as nossas ações, as ações da nossa sociedade de modo geral, só que isso deve vir com uma motivação prática, para que a gente ponha em prática. Mas todo mundo faz desse jeito, eu vou fazer também. Se todo mundo faz errado, eu devo fazer errado também. É aquilo que a gente aprende na nossa casa com a nossa mãe desde pequeno, eu sou todo mundo. É uma regra básica de ética, que toda mãe sabe. Você não é todo mundo, então você não vai errar como todo mundo está errando. Né? É preciso a gente ter esse cuidado, é preciso a gente ter esse bom senso, esse equilíbrio, essa sensibilidade de perceber o que eu devo ou não, o que é certo ou não, o que vai fazer bem ou vai prejudicar a mim e ao outro. Né? Então, é importante refletir isso. Na atualidade, a gente tem muitos debates, né, sobre essa crise de valores. Mas e eu? O que estou fazendo? Quando eu tenho a oportunidade de agir eticamente ou não, o que é que eu faço? Preciso pensar sobre isso também. Né? O prêmio da boa ação, de uma ação boa, é tê-la praticada. Quando eu faço algum bem, quando eu faço alguma caridade, quando eu sou honesto, eu não posso ser esperando que alguém reconheça a minha ação, reconheça o que eu fiz. O prêmio da boa ação é tê-la realizado. É eu me sentir tranquilo, eu ter minha consciência tranquila. É aquele velho ditado, eu poder deitar sem estar com a consciência pesada de alguma atitude que tenha tomado. Talvez seja muito melhor do que ser recompensado pela fala de alguém. Eita, poxa, alguém reconheceu que eu sou honesto, alguém reconheceu. Todo mundo quer o reconhecimento, no entanto, para eu fazer o certo, eu não devo esperar nada em troca. Eu faço o certo porque é o correto e a minha resposta, ou melhor, aquilo que eu vou ganhar é a satisfação, a tranquilidade de ter feito da melhor maneira, né? De ter exercido a ética da melhor maneira. Mas o que é ética? O que é que, quando a gente está falando de ética, a gente está falando de valores, de moral aqui, mas o que é esse conceito? Onde é que ele nasce? Onde é que ele começa? Qual é a raiz conceitual? Onde é que se começa a pensar exatamente? Não que viver eticamente só começou a partir daí, mas quem refletiu mais profundamente sobre isso. Né? E aí a gente entra na filosofia grega. A gente vai lá na antiguidade, do século 5, 4 a.C., nos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, que vão fazer as primeiras reflexões éticas. Ética vem de ethos, do lugar onde se vive, da polis, da cidade, do lugar onde está a comunidade, do lugar onde eu me encontro com todos. E os gregos eles valorizavam muito essa
essa soma dos indivíduos que estão na polis, esse lugar, a sua cidade. Né? Eles valorizavam muito isso, e a palavra ética vem do ethos, do lugar, ou seja, é o pensar o bem para o meu lugar, para todos, para a melhor convivência entre todos. É aquele questionamento que me faz pensar como devo ser. Os filósofos eles vão começar com uma ontologia, que é o conhecer o ser, o conhecer o que as coisas são, o saber o que é cada coisa, a essência de cada coisa. A ética é uma ciência também iniciada por eles, que vai se chamar uma deontologia, ou seja, não é a ciência do ser, mas uma ciência do dever ser. A ontologia, a filosofia primeira, a função primeira da filosofia é conhecer as coisas, a essência das coisas. Mas também é uma função deontológica, ou seja, de como eu devo ser em sociedade. Né? Então o cidadão grego, a democracia grega ateniense, vai se debruçar sobre isso. Os filósofos vão se debruçar nessa relação entre os indivíduos, entre o cidadão na polis, essa vida em sociedade. Como é que ela deve ser? Então, surge aí esse primeiro intuito, esse primeiro momento vigoroso de pensar a polis, de pensar a sociedade, de pensar a relação entre os indivíduos, de pensar como deve ser essa relação. Primeiro eu conheço a essência das coisas, ou seja, primeiro eu faço a pergunta, o que é o homem? Qual é o seu ser? Qual é a sua essência? Depois eu passo a pergunta, como ele deve ser? Porque ele vai agir de acordo com a sua essência. Né? O homem, ele é, segundo os gregos, segundo Aristóteles, um zoon politikon e um zoon possuidor de logos, ou seja, é um animal político e é um animal que possui logos. É um animal que vive na polis, que vive em sociedade, que precisa de viver em sociedade, mas ele se distingue de todos os outros animais. Por quê? Porque ele possui razão, a racionalidade. E aí, a gente vai destrinchar a miúdo isso no próximo vídeo, tá ok?